Estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, falando das 4 fases da vida, né? Esse mês. Na primeira semana resumimos as 4 fases, semana passada falamos da infância e hoje vamos falar da adolescência. Há quem diga, né? Quem use muito a expressão aborrecência, porque é uma fase em que o espírito se rebela muito, né? É natural. Bom, qual a proposta da adolescência no desenvolvimento do espírito? Uma fase em que o corpo físico começa a eclodir, né? A partir dos hormônios e da maturação do seu organismo, concretizando, concluindo, encerrando o processo encarnatório, né? Quando a gente fala do desenvolvimento do corpo físico em cumprimento ao planejamento. A proposta da adolescência é laboratorial. Então Deus diz para o espírito, ó, filho, você vai para essa trajetória com a sua bagagem, com a sua personalidade, né, com tudo que você tem, mas você vai ser inserido num organismo físico limitado, que é a fase da infância, justamente porque você vai passar por uma fase de absorção de novos costumes, novos valores, novas crenças, novas reflexões que são necessárias à sua bagagem, ok? Aí você depois vai ter condição física, porque seu corpo não vai ficar limitado a vida toda, física, ele vai se desenvolver e vai te dar condições de ir interagir com o mundo. É quando você começa a adquirir na encarnação a conquista da liberdade, né? Então você passa a ter algumas liberdades mais limitadas, com regras ainda dentro de casa, ainda reportando, né, aos tutores, aos responsáveis. Por quê? Porque você vai pegar essa bagagem e vai experimentar agora. Você chega aqui com uma bagagem que você traz das vidas anteriores. Aí você passa na sua infância absorvendo novos conteúdos que se somam à bagagem que você traz. Aí você chega a conclusões. Aí você vai para o mundo. Vou experimentar isso aqui. Aí é onde começa o conflito dessa juventude. Porque como eu absorvi uma série de conteúdos, eu vou pro mundo achando que eu sei, né? Eu sei, eu tenho uma bagagem aqui cheia de conteúdo, né? Eu vou pro mundo. Aí eu vou pro mundo e vou com toda a certeza que eu vou agir assim, esse é certo, esse é errado. E o mundo nos comporta como a gente achava que iria se comportar. Junto a isso, né? Ou seja, eu começo a questionar a minha própria bagagem. Mas eu tinha certeza disso. E agora não. Né? Então eu passo por um conflito comigo mesmo. Quem eu sou? O que é legal? O que não é? Eu achava que isso iria fazer com que as pessoas me admirassem e me aplaudissem. E não, eu estou sendo criticado, né? E é uma fase que eu quero me inserir no mundo, eu quero me inserir na sociedade, eu quero me inserir nos grupos e construir os grupos sociais. Então eu busco muito por aprovação social. E aí vem um choque de valores, porque quando eu tenho uma atitude que eu acho certa, mas eu não sou aplaudido, eu me vejo sob o risco de não ter o grupo. Aí eu abandono esse comportamento e adoto o comportamento em que eu sou aplaudido. Então é um conflito com os próprios valores.
E aí, eu vou ser fiel ao que eu acho que é certo ou eu vou ser fiel aos outros porque eu quero ser inserido? Então, é muito natural que na adolescência a gente passe por uma mudança de padrões comportamentais e de personalidade como efeito dessa busca pela inserção nos grupos sociais, o que é perigoso. Porque você acaba abandonando a própria bagagem, você acaba se abandonando, você acaba abrindo mão dos aprendizados adquiridos até aqui. E você faz escolhas, né, em que, por vezes, você vai ter que lidar com o efeito o resto da vida, né? E às vezes não, às vezes dá tempo de todo o suporte que você tem te ajudar a corrigir rumo. Por isso, a adolescência. Por isso a gente não sai da infância e já vai para o mundo, você é responsável por tudo. Não. Vai para o mundo, experimenta, tenta, muda. Enquanto isso, você tem uma rede de apoio para tentar corrigir rumo, para te orientar, para colocar, inclusive, regras. Porque é laboratorial, é experimental. Você vai testando. Ih, ó, deu esse efeito. Eu gostei ou não gostei? Mas eu quero ser assim ou não? Né? Quantas vezes a gente acaba tendo determinadas atitudes para ser aprovado pelos amigos e depois a gente olha e fala, gente, isso não tem sentido nenhum. Não tem nada a ver comigo. Aí a gente vai e muda, né? Então, é conflituoso. É um conflito meu comigo mesmo. Mundo, bagagem. Mundo, bagagem. O que eu quero e o que minha bagagem está trazendo, né, de comportamento, de efeito, de crenças. E aí, junto a isso, existe um outro conflito em que eu saio de uma fase em que todos me serviam, que é da infância, né? Eu chorava, todo mundo se movimentava por mim. Eu sentia fome, todo mundo arrumava minha comida. E passo para uma outra fase em que eu digo, estou com fome. E aí as pessoas dizem, tem ovo na geladeira. Não, mas ninguém vai cozinhar para mim, né? Tô triste. E as pessoas continuam vivendo a vida delas. Gente, tô triste, ninguém vai parar para vir. Tô chorando, ninguém vai parar para vir. Não, ninguém vai parar para ir. Porque você já tem condição de cuidar de você. Você já consegue servir seu próprio prato de comida. Você já consegue providenciar a sua própria comida. Você consegue limpar a casa. Você consegue fazer o seu dever de casa. Então não tem sentido você estar nessa fase, ou seja, o seu corpo te deu condições de agir. Mas você quer continuar vivendo como se você estivesse num corpo limitado? E tem muitos pais que patrocinam isso. Não, filhinho, deixa que mamãe faz sua comidinha. Deixa que mamãe limpa a casa, precisa ajudar não. O que eu estou fazendo? Impossibilitando o desenvolvimento desse espírito. Se Deus decidiu que ele está na hora de viver uma outra fase, que esse corpo nos dá a condição de viver uma nova fase, temos que respeitar a nova fase. Então deixa seu filho crescer. Porque o momento da adolescência é esse. É ele experimentar, agir, viver as consequências com o seu apoio. Se você não deixar ele viver isso agora com o seu apoio, ele vai viver isso depois que tiver adulto e sair de casa. Então vai ter um gap aí. Vai ter Ele vai chegar na fase adulta com a mentalidade da infância. Só que a fase adulta tem outro propósito que nós vamos falar na semana que vem. Porque semana que vem a gente fala da fase adulta e da fase idosa. Então, eu tenho que respeitar cada fase. Eu tenho que respeitar as minhas fases, tenho que respeitar as fases
dos meus tutoriados, dos meus filhos, dos meus alunos, enfim. Porque a adolescência é um momento em que você transita agora você não vai absorver. Daqui a pouco, lá na fase adulta, você vai viver seus principais desafios existenciais. Então você precisa se preparar para viver os principais desafios existenciais. Porque a sua transformação, o objetivo da sua encarnação, a sua real transformação vai acontecer na fase adulta. Para te preparar para ela, você passa por um período experimental, que é essa fase entre a infância e a fase adulta, a adolescência laboratorial. Então você vai sentir sim a mudança, porque é a transição, né? Não é confortável, claro que não, porque tá te tirando de um lugar que você já domina e tá te levando para um lugar que tudo é novo. E você não tem ainda domínio, você não tem certezas, você não tem experiência, embora você traga uma bagagem considerável que te traz intuição, né? Então as intuições que você tem ou as suas tendências comportamentais são efeito dessa bagagem que você já está trazendo, da sua história, né? Das crenças, dos costumes, das suas buscas, do próprio objetivo dessa encarnação que está registrado no nosso inconsciente, no nosso inconsciente, né? E aí você vai para o mundo. Então, assim, você, adolescente, né? O que você está vivendo é normal. É a proposta. Eu sei que é perturbador, porque é um conflito entre o que você acredita e como o mundo se comporta. Aproveita essa fase. Não sofra com ela, aprenda com ela. Entende? Ao invés de você, porque tem isso. Não, caramba, tem isso? Puxa. Igual quando você está fazendo um exercício num laboratório e você mistura químicas que não dão o resultado que você quer fazer. O que você faz? Você começa a avaliar como que eu posso melhorar. E você vai tentando até, nossa, conseguir. Essa é a proposta da adolescência. Experimento, aprendizado. Por isso que é uma fase em que o diálogo faz diferença. O diálogo seu, adolescente, com seus amigos que estão vivendo as mesmas experiências. Um diálogo seu, adolescente, com sua mãe, com seu pai, que embora tenham uma visão diferente da sua, porque estão em outra fase da vida, estão na fase adulta, já passaram pela fase que você passou, mas foi em outra época. Ok, mas são visões, são lentes, né? O diálogo com o seu terapeuta, se for o caso, um diálogo com Deus, com o seu guia espiritual e consigo mesmo, principalmente, para que você tire as suas próprias conclusões. O diálogo é um instrumento que te ajuda a absorver visões diferentes, são opiniões. A opinião do seu amigo, a opinião de sua amiga, a opinião do professor, a opinião da sua mãe, a opinião do seu pai, da sua avó, opiniões. Aí você pega essas opiniões e reflete, junto com a sua bagagem. Peraí, vamos lá. E tem isso, mas eu penso assim, eu creio nisso, mas tem isso, mas aí aconteceu aquilo, e aí, ó o laboratorial aqui. Aí você tira a sua conclusão. E aí você vai de novo e experimenta. E aí deu outro efeito. Não, peraí, deixa eu pensar, mas tem... Até você acertar. Opa, é isso. Então, quando você vai saindo da adolescência e entrando na fase adulta, é uma fase que você começa a ter mais certezas. Sobre o que você quer, sobre o que você não quer, sobre o que você gosta. Quando a gente consegue viver a fase da adolescência com qualidade, e o que eu estou falando de qualidade? Tudo beneficiando? Não, a qualidade é essa, é você fazer esse experimento e absorver aprendizados. Quando a gente consegue viver isso na adolescência, a gente consegue desenvolver o autoconhecimento, e isso é muito rico.
Você chegar na fase adulta para viver seus principais desafios existenciais, se conhecendo, é maravilhoso. Porque, do contrário, você vai cair em muitas armadilhas por não se conhecer. Você vai se render a muitas coisas que ferem seus próprios valores. E aí você acaba se abandonando. Isso a gente vai falar lá na semana que vem, quando a gente falar da fase adulta, né? Então, você como adolescente, entenda que isso que você está passando é uma proposta educativa, divina, tá? Você não é vítima e não é o único que está vivendo isso. Todos nós vivenciamos. Alguns com mais intensidade, outros com menos. Alguns fazem melhor proveito, outros não fazem tão bom proveito. Aí cada um com a sua trajetória particular e personalizada. Não cabe a gente ficar buscando no outro. O que é fato é que o que Deus provê na sua vida hoje te é necessário para o desenvolvimento da sua bagagem. A adolescência é justamente a fase que, a partir do experimento, você cria os seus painéis conceituais. E com eles consolidados, então eu sei quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero. Aí você entra na fase adulta, onde a vida vai te colocar frente às suas principais necessidades de mudança de conduta. Para você lidar com esses desafios, você vai ter que visitar esses painéis conceituais que foram construídos a partir do experimento feito na adolescência, e esse experimento foi consequência da absorção de novos conhecimentos na infância. Então, você percebe que todas as fases são necessárias na nossa trajetória. E uma capacita a gente para a próxima, viabiliza a próxima, né? Você, pai, mãe, tutor, professor, médico, leve a sério essa fase da adolescência. Não é aborrecência. Não desrespeita esse espírito que está sendo chamado com muito amor por Deus para experimentar. Não reduza ele, não deboche dele. Converse com ele. Instrua. Dê a ele instrumentos para favorecer este momento. A religião, o desenvolvimento da intelectualidade, atividades que desenvolvam habilidades, que aprimorem, atividades que insiram valores neste irmão. E dialogue. Ele precisa ser ouvido. Às vezes, ele só precisa ser ouvido. Assim como você, adulto, passa por fases de desequilíbrio em que, por vezes, você só precisa ser ouvido. Ah, mas são problemas totalmente diferentes. São. Porque a proposta educativa da adolescência é totalmente diferente da proposta educativa na fase adulta, como é diferente da proposta educativa da infância. Agora, todas essas fases são importantes. E a qualidade que esse espírito vai chegar na fase adulta depende da qualidade dessa fase da adolescência. E a qualidade da adolescência depende da qualidade da infância. Aí a gente volta no tema que nós falamos na semana passada. Da infância. Da importância da infância na nossa trajetória. Então, respeite este adolescente. Ele precisa de compreensão, de apoio e de instrução, de direcionamento. Sai das redes sociais, sai dos entretenimentos do mundo. Você tem uma responsabilidade de desenvolvimento desse espírito. Contribua. Logicamente, quando eu estou falando sai, eu não estou falando do extremo, né? Se isola e fica ali, né?
obsediado, assim, obcecado, né? Obsediado não, obcecado, né? Não, porque eu vi um vídeo que a Bárbara falou que eu tenho que cuidar da sua adolescência, então eu vou ficar aqui, ó, igual um obsessor. Não, mas assim, priorize o direcionamento desse espírito. Semana que vem, então, a gente fala da fase adulta e idosa, que também possuem suas importâncias e necessidades no desenvolvimento do espírito. Nos encontramos lá.